Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo. Muito boa noite, eu quero desejar as boas-vindas para você que está aí online, conectado com a gente da Igreja Deus é Fiel. Nesse período de isolamento, estamos juntos aqui apenas pelas redes sociais. E eu ouvi hoje, as pessoas diziam assim, quando voltar tudo ao normal, a gente vai regularizar. Mas eu acredito que depois desse isolamento, depois dessa busca constante pelo Senhor, voltarmos normais, e isso não vai acontecer, porque vamos voltar cada vez mais cheios, cada vez mais com a presença de Deus firme na nossa vida, porque afinal de contas esse isolamento serve para nos chegar mais ao Senhor. No nosso culto de domingo, uma das palavras iniciais e dos louvores que a gente cantou foi achega-te a mim e eu também me achegarei, dizendo o Senhor para nós. Então eu espero que esse tempo de isolamento que você está aí na sua casa sirva para que você venha se enchendo cada vez mais do Espírito Santo. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 139. Quero dar um tempo para que você possa pegar a sua Bíblia ligeirinho. Seu Instagram, você está acompanhando a nossa live, mas pega a sua Bíblia no Salmo 139. Nós vamos ler alguns versos, tá? E vamos pular depois para um verso 16, que é o que eu quero tratar um pouco na introdução desse culto. Diz assim, Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Pule agora para o verso 16. Salmo 139, 16 diz assim: os teus olhos me viram quando eu era apenas um embrião. Amém. Todos os meus dias foram determinados e escritos no teu livro antes mesmo de eu existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Amém. Nesse texto, o salmista ele escreve dizendo que como são preciosos os teus pensamentos para mim. Porque os meus dias, eles foram escritos no teu livro, Senhor, antes mesmo de eu nascer. Os olhos do Senhor nos viram ainda um embrião, nos viram ainda uma substância sem forma. Talvez o que você está pensando nesse isolamento, muitas pessoas dizem, cara, eu estou cansado já de ficar dentro de casa sem fazer nada. Eu quero te dizer, tenha cuidado. Eu ouvi uma palavra hoje que dizia que quando nós estamos cansados, nós negociamos princípios, nós negociamos valores. E o exemplo que foi dado foi Esaú. Lembra quando Esaú chegou do campo cansado, o que foi que ele negociou? Negociou a sua primogenitura. Eu quero dizer, meu querido, que neste período de isolamento você pode estar isolado, mas você não pode estar cansado de fazer o bem, você não pode estar cansado de adorar o Senhor, você não pode estar cansado de buscar o Senhor. Porque as pessoas, quando nós estamos no meio de pessoas, nós podemos receber aplausos, podemos receber elogios, podemos receber reconhecimento, mas tem uma coisa que nós só recebemos do Senhor, e essa coisa é o óleo, é o azeite que só Ele tem. E agora, se você não estiver produzindo azeite na sua adoração, eu quero lhe dizer, você não tem onde comprar porque está tudo fechado. Se está ruim comprar álcool gel, imagina azeite que só tem quem extrai do Senhor. Então, querido, preste atenção. No começo desse culto, eu quero que você traga a reflexão que os seus dias já foram escritos pelo Senhor. Talvez você não saiba o que vai acontecer, talvez você esteja se perguntando, Caio, meus negócios estão indo à falência, as minhas coisas estão indo de mal a pior. Ei, os seus dias foram escritos no livro do Senhor. E Ele sabe qual é o futuro, Ele sabe qual é o teu último dia. Então, creia que Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. Pensamentos esses de paz e não de mal. Feche seus olhos, nós vamos começar a entoar um cântico. Ó Senhor, como são preciosos os teus pensamentos. Aleluia.
teus olhos me viam quando em secreto fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Com um sopro divino, puseste vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior do mundo. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Diga comigo assim: Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Você acredita nisso? Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Você pode dizer isso onde você está? Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu, nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Diga: Senhor, te amo, Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a... Pela última vez, Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim.
o Senhor. Não tem como, porque tudo sobre nós Ele já sabe, tudo sobre nós já está escrito, tudo sobre nós Ele planejou e Ele tem o controle de todas as coisas. Eu quero cantar um outro cântico, e eu quero cantar o cântico da Nívia Soares, e eu quero dizer para você que nós vamos estar cheios do Espírito, e queremos dizer: Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, Espírito. Enche esse lugar, Espírito. Glória a Deus. Enche esse lugar. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Aleluia, glória. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Você pode dizer: Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Peça junto conosco. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Glória a Deus. Deixa esse lugar, Espírito, quebra as correntes. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, e o louvor liberta-me. Estás aqui, no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Aí no seu lugar vai se encher com o Espírito. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra, Espírito, sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Peça que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Profetize hoje, agora, que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso
A nossa fé está no Senhor. Não é circunstâncias que podem nos abalar. Não são situações que vão nos deter. Acredite, Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. O nosso último dia já foi escrito por Ele. E Ele é o autor. Ele é o produtor, Ele é o diretor desse filme que é a vida. O Espírito Santo já viu esse filme várias vezes. Então apenas confie nele, apenas descanse nele. Nesse momento eu quero fazer uma oração. E aí onde você está vendo essa gravação, vendo esse culto ao vivo, eu profetizo que o Espírito Santo possa entrar no seu lar neste exato momento. E uma unção de cura vai ser derramada agora nesse lugar onde você está. Que o Espírito Santo começa agora a curar toda dor de cabeça, toda enxaqueca forte que você não sabe por quê, todo problema respiratório, toda sinusite, todo entupimento de nariz, todo problema na visão, receba a cura agora em nome de Jesus. Todo problema na fala, você que não fala e não consegue falar, que o Espírito Santo agora possa trazer vida sobre você, que você possa falar as primeiras palavras. Você que tem alguma parte do corpo que não consegue se mexer, eu profetizo uma unção de cura na sua vida e no seu corpo agora. Receba pelo Espírito Santo. Receba você que não consegue andar, você que não consegue ouvir, que neste momento a unção que eu sinto do Espírito Santo agora possa entrar no seu lar, possa tomar conta do seu corpo e que você possa sentir o Espírito Santo. Aleluia! Espírito Santo, os céus podem estar fechados, mas agora ele vai se abrir com essa palavra profética no nome do Senhor Jesus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Aleluia, sua presença já é sentida aqui, Espírito Santo. Já podemos sentir o Senhor aqui, Espírito Santo. Já podemos sentir a tua presença, Espírito Santo. E você que está sentindo aí, comenta aí, bota um comentário aí no Instagram. Você que já pôde sentir de Deus, não arrepio não. A presença dele de verdade. Espírito Santo, nós já te sentimos aqui. Diga, estou de pé. Estou de pé na presença, tua glória está aqui. Teu amor liberta a mim. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Só você e ele, diga nesse momento: sopra em nós, Espírito, te queremos. Nós te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Profetize que se abra os céus, o teu reino vem. Diga pra ele: nossa fé está no nosso Deus. Se você estiver com alguém do seu lado, diga que se abra o céu, o teu reino vem. Coloque a mão sobre ele. Nossa fé está no nosso Deus. Diga mais uma vez: que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que se abra os céus.
O Espírito Santo, ele é o maior interessado em querer ter um relacionamento com você. Quando ele se achega, que ele está perto de você, nada, nenhum mal vai acontecer sobre você. Então, nesse momento, eu quero orar pelos negócios que os filhos de Deus têm. Todo tipo de negócio. Você que está trabalhando aí tem o seu próprio negócio. Eu profetizo que nenhuma crise chegará e atingirá você. Uma palavra profética agora eu dou sobre a sua vida. Creia e permaneça firme. Não se abale pelas circunstâncias. Creia que o Senhor de Deus, Ele vai fazer. Ei, Deus, Ele não precisa das suas coisas. Mas quando nós depositamos as nossas coisas nele, aí ele faz multiplicar. Lembra daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Deus, ele não precisava, Jesus não precisava daquilo. Ele poderia muito bem orar e fazer vir do céu o pão, que nem o corpo trazia o pão para Elias. Ei, mas ele precisa que a gente deposite nele alguma coisa. E eu não estou falando apenas de dinheiro, eu não estou falando disso, eu estou falando de depositar semente no Senhor. Ei, quando nós depositamos semente no Senhor, aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos, ele disse: eu só tenho isso, é o meu lanche, será que serve? Aí Jesus mandou pegar, deu graça e disse: Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Obrigado, levanta esses cestos aí, queridos, e deu para alimentar uma multidão. E ainda digo mais, sobraram 12 cestos cheios. Eu imagino agora os discípulos olhando para os cestos dizendo: cara, esse cara tem poder demais. Basta apenas semearmos no Senhor. Nesse momento eu quero que você semeie a sua fé no Senhor. Eu quero que você olhe para ele e diga: Senhor, tu és o meu alvo. E eu não vou tirar os olhos de ti. Lembra de Pedro? Pedro, quando o Senhor apareceu no mar, ele disse: se é o Senhor, Jesus, me chama até aí. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro olhou para Jesus e começou a caminhar nas águas. Mas quando Pedro começou a olhar para o mar, quando Pedro começou a olhar para o vento, quando Pedro começou a olhar para as ondas e ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. O que eu quero te ensinar com isso, meu querido, é que você precisa estar com os olhos fixos em Jesus. Como diz muitos amigos, o sangue pode estar dando na canela, mas olhe para Jesus. Aleluia. Ele quer apenas que você deposite fé nele, e ele olhando para você vai dizer: meu filho, que fé é essa? Não tem como eu não me mover, não tem como eu não ir em direção a você. Aleluia. Eu quero que você use a sua boca agora como boca profética. Diga comigo: que se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Que se abra os céus, que se abra os céus, oh, que o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Todos juntos, diga: que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. A nossa fé, a nossa esperança estão em Deus, estão em Deus. Ei, escute. Eu espero que nesse momento de oferta para Ele,
nesse momento de adoração a Ele, você possa ter sentido Ele lhe curar nesse momento. Você possa ter sentido no seu espírito Ele colocando a mão nos seus negócios e dizendo: ei, aqui o cupim não vai comer, aqui a praga e o gafanhoto não vai tocar, porque o próprio Espírito é quem espanta essas pragas. Oh, aleluia! Eu quero orar agora para que o nosso pastor venha trazer a reflexão nesse momento. E você não saia daí, não perca essa unção. Não saia desse ambiente de glória. Não saia desse ambiente de unção. Não saia daí, porque o Espírito Santo, Ele quer falar mais com você. Pai, em nome de Jesus, já podemos te sentir. Deus, já sentimos a Tua presença nos envolver nesse lugar. Já sentimos a Tua mão sobre a nossa cabeça. E a segurança que o Senhor nos traz já foi confirmada ao nosso coração. Talvez, Pai, os olhos estejam enxergando outra coisa, mas nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. Então nós cremos que o Senhor é a saída, nós cremos que o Senhor é quem resolve. Então nós depositamos a nossa vida mais uma vez nas Tuas mãos, Senhor. Nos toma nesse momento e que o nosso coração agora, ele possa estar cativo ao Teu coração. Que o nosso coração agora possa estar quebrantado. Porque uma coisa que o Senhor não despreza é um coração quebrantado. Que nesse momento a Tua voz venha bradar no nosso coração. Que a Tua chama venha queimar nos nossos ossos. E que possamos sentir o Senhor de forma mais forte nessa noite. Em nome de Jesus. Pastor, por favor, vem aqui trazer uma palavra para esse povo sedento. Aleluia, glória a Jesus. Como é bom, meus amados, estarmos na presença do Senhor. Como é bom sabermos que Deus é um Deus, queridos, que se importa conosco. E é por isso que hoje estamos aqui com vocês, sabe, amados? Como é bom louvar ao Senhor, né? Que momento maravilhoso. Você sentiu a presença de Deus aí? Aleluia. Aqui está queimando, meu irmão, queimando. Aleluia. Mas eu quero, meu amado, minha amada, você que está me ouvindo através hoje, não é? Do Instagram, através depois do vídeo gravado, vai ficar lá à disposição. Eu quero trazer mais uma vez uma palavra que vai abençoar a tua vida, né? E você vai dizer: mas pastor, por que tanta palavra assim de bênção? Porque sempre o Senhor fala de bênção, porque o nosso Deus, o desejo dele é de nos ver abençoados. Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus que se importa, Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que tem bons pensamentos ao nosso respeito. E hoje, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, a nossa mensagem, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Eu vou te dar alguns instantes aí, se você não pegou a sua Bíblia ainda, eu quero que você pegue a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, queridos. Nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 30. Tenho certeza que Deus irá falar muito com você. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, disse-lhe o Senhor, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Meus amados, hoje eu quero falar de algo, queridos, que sem dúvida tem constrangido, tem confundido, tem deixado muita gente, amado, enganado, sabe?
E esse algo diz respeito à aparência, sim, porque a aparência nós sabemos que ela nem sempre ela é essência. E a aparência, ela engana muito, não é? É sobre isso que hoje eu quero falar com você. A nossa mensagem, ela tem como tema identificando a aparência do reino que eu quero estar. Qual é o reino que você quer estar? Para nós entendermos essa mensagem, é importante analisarmos esse texto, não é? Esse texto ele se trata de mais uma das parábolas de Jesus. O que é uma parábola? Uma parábola, queridos, é um relato, não é? Uma parábola, na verdade, ela é uma história contada para suavizar uma verdade que vem adiante. Normalmente, nas palavras de Jesus, quando ele trazia uma parábola, ele queria nos trazer uma verdade moral ou uma verdade espiritual neste relato. E aqui, queridos, ele também nos traz algumas verdades nesse texto. E nós precisamos estar bem atentos, porque estamos vendo um momento, um turbilhão no qual nós estamos envolvidos, né? Estamos aí no olho do furacão, mas devemos entender que não temos só que nos preocupar com este reino que aqui está, com esse reino da terra. Vamos entender hoje que há um outro reino que nós devemos nos preocupar, e sim, em conquistá-lo, em mantê-lo em nosso meio, em estar dentro dele. Pois bem, queridos, nesta narrativa, não é? Nós podemos ver claramente que aqui Jesus faz uma comparação. Ele diz que ele começa dizendo o reino dos céus. Então note que quando ele inicia mencionando o reino do céu, esta parábola, ela expressamente, ela diz respeito, ela trata sobre verdades celestiais, verdades do mundo espiritual. E ele diz claramente que o reino dos céus, ele é comparado com um senhor dono de um campo. Esse homem tinha uma propriedade e naquela propriedade ele lançou sementes do bem, ou seja, sementes de trigo, sementes que iriam gerar o cereal, sementes que iriam trazer alimentos não só para ele, quanto para todos os seus parentes, familiares, trabalhadores, inclusive para o seu ganho. Ele iria vender aqueles cereais para usufruir daquilo. E Jesus, nos seus relatos, ele continua a nos dizer que a semente que foi lançada foi uma boa semente. No entanto, nós vimos também aqui que enquanto os homens dormiam, ou seja, pelo período da noite, o inimigo veio e o inimigo lançou uma semente, uma semente que não prestava, não é? E essa semente, ela foi citada aqui como joio. O que é o joio? O joio, queridos, é uma semente que muito se parece com o trigo. Ele até confunde, mas quando ele cresce, se percebe claramente a diferença dele. Uma, porque o trigo, ele gera alimento, não é? Outra, porque, ao contrário disso, o joio gera espinhos, é verdade. E ele não serve para comer. Então, quando ele cresce, é que nós vamos perceber, ele se confunde muito. Jesus está nos dizer aqui, queridos, que devemos entender claramente que estamos nesse mundo físico e não podemos esquecer que nós somos cidadãos do céu e não dessa terra. Nós estamos aqui por um período. A nossa preocupação, necessariamente, não deve ser só com o que comer, com o que beber, com o que vestir, como estar, não, em hipótese nenhuma. Jesus está nos dizer que a aparência do joio, ela pode confundir o trigo. Ou seja, as coisas boas que ele tem para nós, que ele quer que nós venhamos assimilar e praticar essas coisas, elas podem ser confundidas com atitudes que o joio vem a inserir no nosso meio. E ele também nos diz, queridos, que ali, inevitavelmente, quando o inimigo ele lançou aquela semente na noite, no momento em que os trabalhadores, o proprietário, não é, daquela fazenda estava dormindo, quando o inimigo lançou, agora ambas brotaram, tanto a semente do joio quanto a do trigo. Imediatamente apareceram pessoas dispostas a cortarem aquele mal, a ceifarem, a arrancarem o joio. No entanto, queridos, o dono da propriedade foi claro.
embora hajam pessoas dispostas a acabar, a dissipar com o mal, muitas pessoas que estão ali naquela região, ou seja, que sofrem a influência do mal, elas também podem ser atingidas se fossem arrancadas naquele momento as duas sementes. Aquele Senhor estava dizendo que haveria um tempo para a colheita, ou seja, tem muitas situações na nossa vida que nós queremos tomar logo uma atitude radical, sabe, queridos? Mas não podemos ser radicais, porque há um tempo para amadurecimento de uma situação. Há um tempo que nós precisamos entender para o próprio Deus agir. Imagine você, por exemplo, você que está agora me assistindo, um pai de família, não é? Que ele não é cristão, não tem princípios cristãos e sustenta uma esposa e filhos. Aquele homem leva uma vida dissoluta. Aquele homem leva uma vida de embriaguez. Aquele homem, queridos, ele não trata bem a sua família. No entanto, ele é a pessoa que sustenta aquela família. Imagine se aquela mãe e aqueles filhos forem desprezar aquele homem, forem abandonar aquele homem. Fatalmente vão sofrer também as consequências do abandono. É por isso que muitas vezes você e eu até nos pegamos dizendo: meu Deus, por que o Senhor não acaba logo com isso? Por que o Senhor não muda logo essa história? Por que o Senhor não dissipa logo esse mal? Por uma razão muito simples. Porque há um propósito de Deus e há um tempo determinado para todas as coisas. O sábio rei Salomão, no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, no versículo 1, ele inicia dizendo lá que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quem é que mora debaixo do céu? Eu e você. Ele está a nos dizer que há um tempo que Deus ele irá fazer aquilo que precisa ser feito. Não adianta angústia, não adianta ansiedade, não adianta atrapalho, não adianta você querer antecipar o resultado das coisas, em hipótese nenhuma. Então, queridos, nós vemos aqui que o texto é claro, onde ele diz que haverá um prejuízo quando nós pensamos em arrancar o joio. Naquele momento, o Senhor daquela seara, ele disse: deixe ambos crescerem, porque quando eles crescerem, eu vou saber separar claramente o que é o trigo e o que é o joio. E eu quero que nesse momento você faça uma pequena reflexão, inclusive com a pessoa que está aí do seu lado, que está assistindo. Olha aí para essa pessoa e diga-lhe assim: quais têm sido as tuas obras? Obras de trigo ou obras de joio? Pergunte a ele, por favor. Pois é, meus amados. E qual é a lição, ou melhor, as lições nessa noite, práticas para a nossa vida? O que o Senhor quer que eu e você venhamos aprender, queridos, com esse texto? A primeira lição que nós aprendemos, ou seja, as atitudes que nós devemos adotar, meus amados irmãos, para garantir, não é, a nossa permanência nesse reino, para que esse reino de Deus, ele permaneça em nosso meio. É a primeira atitude que nós contemplamos nesse texto. É a atitude de vigilância. Observe que o Senhor daquela seara, daquela lavoura, daquela agricultura, daquela propriedade, ele lançou boas sementes. No entanto, nós vimos que à noite, quando os homens dormiam, o inimigo veio e lançou uma semente má. Isso nos reporta a necessidade de nós termos, queridos, uma vida de vigilância. Não nos deixar levar pelas coisas deste mundo. Se você quer permanecer dentro desse reino, se você quer que esse reino venha lhe alcançar, primeira coisa que você precisa entender: a vigilância, ela é de extrema necessidade. Sabe? No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, o Senhor Jesus nos diz assim, preste atenção: vigiai, pois, e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Sabe o que ele está dizendo? As coisas desse mundo, ou seja, que aparentemente elas vêm, né, com uma aparência de boa, com uma boa apresentação,
ela pode não ser um trigo, pode ser um joio. E quando eu e você nos deixamos levar, baixamos a nossa guarda, nós acabamos concebendo, nós acabamos nos envolvendo, nós acabamos cedendo aos clamores deste mundo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, ele diz claramente que nós não devemos nos acostumar com este mundo. Ele está reforçando a necessidade de estarmos em constante vigilância. Quanto mais se aproxima aquele dia, meu amado, minha amada, que é o dia da vinda do Senhor Jesus. Aleluia! Sabe, queridos, eu aprendo também nesse texto uma segunda lição fantástica para a minha e para a tua vida. Sabe? Aqui esse texto também nos ensina, além de sermos vigilantes, nós sermos pessoas prudentes. Você lembra do texto que nós lemos? Apareceram os trabalhadores daquela propriedade, os empregados daquele senhor, dispostos a arrancarem o joio. E se imediatamente aquele senhor não tivesse intervindo naquela situação, os trabalhadores arrancariam o joio e juntamente com ele o trigo. O que isso quer dizer? Nós não devemos ir em todo e qualquer tipo de opinião que estamos ouvindo. Nesse momento de tribulação que o mundo passa, nós temos visto muitos de nós cristãos nas redes sociais indo, sabe, sendo levado por publicações, por opiniões e compartilhando inclusive pânico, terror e maldição. Nós devemos ser prudentes, meus irmãos. Nós sabemos que o mal está no mundo, mas não podemos nos misturar com ele, nos aliar a ele. A prudência, ela é necessária para que nós permaneçamos de maneira acertada, queridos. A Bíblia nos ensina a esse respeito, sabe? No livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 11, mais uma vez o sábio Salomão, ele nos dá, queridos, um show de bola. Quando ele diz aqui claramente, escute, a prudência faz o homem conter a ira, e a glória dela é passar por cima da transgressão. Estamos vendo irmãos em Cristo se desentendendo por causa de opiniões políticas. Hoje mesmo tem um grupo, sabe? Um bom grupo que eu faço parte, grupo de pastores, que surgiu lá uma discussão. E aquela discussão, queridos, ela transbordou, sabe? Da área espiritual para a área econômica, depois para a área política, e acabou gerando uma grande discussão, onde alguns membros daquele grupo acabaram se excluindo, saindo daquele grupo. Por quê? Porque não vigiaram, não foram prudentes. O momento é um momento de ajuntamento, o momento é o momento de darmos as mãos, o momento é de lutarmos juntos desse mesmo propósito. O momento é de nós direcionarmos a nossa visão a Deus e entendermos que Ele é Deus soberano, está acima de tudo e de todos. Sabe, queridos, eu aprendo também aqui uma terceira lição desse texto, muito importante, porque aquele Senhor, ele disse que haveria um tempo, teria que ser vigilante, teria que ter prudência, mas que isso tudo encaminharia para um tempo. Que tempo é esse? O tempo da colheita. Deus, ele está agindo. Deus, ele está falando. Deus está atuando no mundo sobre tudo e sobre todos. E haverá o tempo da colheita. Haverá o tempo do juízo. Haverá o tempo em que o Senhor, ele irá arrancar o joio e arrancar o trigo. E ele disse aqui que o joio será colocado em feixes e lançado no fogo. E o trigo será também guardado em feixes, mas levado para o depósito. Ele está a nos dizer, queridos, que nós precisamos claramente nos preparar para o grande dia. Nós precisamos nos preparar para a vinda do Senhor. Não podemos estar perdendo tempo com coisas que não nos levam a nada. Você está entendendo isso? Precisamos nos preparar para o dia da colheita.
E não adianta você querer se preparar na hora. Não adianta você dizer, pastor, mas eu como cidadão, eu quero expressar a minha opinião. Claro, você tem todo o direito como cidadão de expressar a sua opinião, mas você não pode deixar que a sua opinião, ela tome, queridos, a sua razão, que ela anule a sua espiritualidade, o seu papel de cristão como intercessor, de aquele que abençoa, de aquele que abre a boca para profetizar, de aquele que ora pelos enfermos, de aqueles que profetiza bênção e não maldição. Você precisa entender que há uma necessidade de nós nos prepararmos. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, queridos, no capítulo 3, versículo 14, ele traz uma palavra muito forte para a nossa vida. Ele diz assim, preste atenção, escute isso. Portanto, amados, enquanto aguardamos grandes coisas, você tem aguardado grandes coisas? Portanto, amados, enquanto aguardamos grandes coisas, se empenhem para que sejam encontrados por Ele puros, sem culpa e em paz. Você tem andado, queridos, em purificação? Você tem buscado viver essa paz? Será que o Senhor hoje, se Ele olhar, fizer lá uma devassa no teu Face, no teu Story, no teu Instagram, será que Ele vai dizer assim, eita, esse meu filho, essa minha filha não tem culpa, porque as postagens dela têm glorificado o meu nome? Será que o Senhor, Ele pode olhar para você e verificar que você é um verdadeiro representante dEle? Nessa noite, o Senhor me trouxe aqui como profeta de Deus da tua vida, para te dizer que é tempo de vigilância, Aleluia. É tempo de prudência, é tempo mais que nunca de nós nos prepararmos para a colheita e a vinda do Senhor. É tempo de vivermos uma vida de consagração, de santificação, Aleluia. de leitura da palavra. Ei, meu irmão, minha irmã, coma essa palavra. Aleluia. O salmista disse que ela é lâmpada para os pés, ela é mais doce que o mel. Aleluia. E nessa noite, o Senhor nos chama a uma vida, queridos, de preparo diante dEle. Eu quero orar com você e por você. Eu quero que você feche os teus olhos, aí mesmo você estiver, por favor, feche os teus olhos. Curve a sua cabeça, ponha a mão na altura do seu coração, deixe-se ser levado agora nas ondas do oceano do Espírito Santo. Se coloque agora diante da presença do trono da graça. E vamos fazer uma oração profunda para que o Deus, que eu creio, que você crê, Ele entre com providência sobre esta situação de caos. Oremos juntos, querido Deus e eterno Pai. A Tua palavra, ela é a verdade e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Diz também a Tua palavra que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Nós somos justos, não porque somos bonzinhos, temos consciência disso, mas porque a palavra do Senhor nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E queremos levantar, alçar voz ao Senhor nesta noite, para dizer, Deus, que temos confiança plenamente, que o Senhor vai cessar esse caos, que o Senhor vai entrar com providência. Então nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor vá agora, Deus, ao encontro das nossas autoridades, a começar da presidência da República. Senhor, protege o nosso presidente, ilumina a mente e o coração dele. Senhor, abençoa os seus ministros, os seus secretários diretos, os seus comandantes civis e militares. Senhor, vem pelos estados, passeia em nosso Brasil, porque este Brasil é teu. Visita os governadores, Senhor, visita Deus, os seus secretariados, visita os deputados federais, estaduais, senadores, homens que estão no comando. Senhor, visite o governador do nosso estado de Alagoas e o seu secretariado, dê-lhes entendimento e sabedoria. Senhor, visite-os em sonhos, em visões, abra-lhes a mente e o coração, que eles possam entender que só podem contar com o Senhor como um aliado nesta guerra. Senhor, visite o prefeito da nossa cidade e todo o seu secretariado. Deus,
Deus, visita os hospitais, as casas de saúde, as UTIs, CTIs, leitos de enfermidade. E onde o caos estiver operando, vai com o teu Espírito agora e opera milagre, opera sinal, opera prodígio e maravilha. Deus, visita a tua igreja, cada crente que estiver me ouvindo em Alagoas, fora de Alagoas, no Brasil, no mundo, que ele entre conosco nessa corrente, que ele venha diante do teu trono com fé, confiante que o Senhor é Deus e agindo Deus, nada e ninguém impedirá. É assim nessa noite que nós te pedimos em nome de Jesus, cremos nessa palavra. Querido, Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus possa encher você do Espírito dele, para como um soldado guerreiro enfrentar essa batalha. Forte abraço, que Deus te abençoe. Vamos terminar esse culto com louvor ao Senhor. Levita Caio César. Uau, pessoal, que palavra, hein? Sejamos vigilantes, sejamos prudentes. Eu espero que essa palavra tenha falado com você de forma forte. Espero que o Senhor tenha bradado no seu coração. E eu quero cantar um louvor que tem por título Deixa Queimar. É quando o Senhor fala com a gente e essa palavra queima dentro de nós, ao ponto de não ficar apenas aqui dentro, mas ser exteriorizada com ações, com atitudes, sendo iluminadas pelo Espírito Santo. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho fogo cerrado no meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Esse fogo é o Espírito Santo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Diga, eu tenho fogo cerrado. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. O Espírito Santo possa me queimar e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Você é desse que, como eu, queima dentro de você. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa o Espírito Santo assumir todo o controle da sua vida. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar,
Deixa queimar, deixa queimar. Deixa o fogo do Espírito Santo purificar você. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Eu quero orar para finalizar esse culto. Pai, que no encontro dessa noite, cada pessoa que ouviu a Tua palavra possa ser incomodado pelo Teu Espírito. Porque não faz sentido, Deus, ouvir a Tua voz e ficar sem fazer nada. Aleluia. Que esse fogo possa queimar continuamente dentro de nós. Glória a E que o Deus. Senhor possa nos abençoar a cada dia. Glória. Esperamos vocês, queridos, no próximo culto, na quinta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e as misericórdias do nosso irmão Jesus Cristo seja com você e toda a sua família e todos os cristãos na face da terra. Amém. Que o Senhor te abençoe Glória a e Deus. até o nosso próximo encontro. Amém. Fique em paz.